Oi, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade aí ao capítulo 18, módulo 63, página 103, e esse módulo vai falar para a gente das camadas da atmosfera. Bom, eu já falei para vocês que a atmosfera, ela é uma camada de ar que envolve e protege todo o nosso planeta, toda a Terra. E é graças à atmosfera que nós temos uma temperatura do planeta agradável. A nossa temperatura média gira em torno, atualmente, de 17 graus. Essa camada de ozônio ela é extremamente importante para a gente porque vários fenômenos ocorrem nelas, em cada uma dessas camadas. Essa camada de atmosfera, ela vai ser dividida em 5 partes diferentes: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Nós vivemos aqui na troposfera, que é essa primeira camada aí da nossa atmosfera. Ela tem aproximadamente, a atmosfera completa, 500 quilômetros de espessura. Nós já sabemos quais são os gases que formam a nossa atmosfera, principalmente nitrogênio e oxigênio, juntamente com outros gases. Eles têm aí, juntamente com os gases, todas essas camadas, têm a capacidade de absorver parte da radiação que vem do Sol, filtrando aí os raios ultravioleta A e B, por exemplo. Quanto mais longe ficamos aqui da nossa superfície do planeta em direção ao espaço, as características da atmosfera, como por exemplo a temperatura e a composição química, elas vão mudando. Isso então permitiu aos cientistas fazerem essa diferenciação das camadas, estabelecendo diferentes camadas da atmosfera de acordo com essas características que cada uma das camadas então possuem. Então, a troposfera, por exemplo, eu vou falar especificamente de cada uma delas. A troposfera, por exemplo, é onde nós vivemos, é onde o avião consegue voar. A estratosfera é onde tem aí, por exemplo, a camada de ozônio, que nos protege, né? A mesosfera é onde tem, por exemplo, as estrelas cadentes, como são chamadas popularmente. Na termosfera, a gente consegue ver aí o que são chamados de auroras boreais, e é nessa parte aí da termosfera também que nós temos as ondas aí de rádio, de satélites, de GPS, para o seu celular funcionar. E por fim, a exosfera. Nessa camada mais externa, nós temos aí satélites espaciais que vão fazer varredura, que vão fazer aí estudos do nosso planeta. Vamos começar então cada uma dessas partes, começando pela troposfera. Então, como eu falei para vocês, ó, ele já fala aqui, é a camada mais próxima do nosso planeta, ela vai ter aproximadamente 17 quilômetros de espessura. Nós vivemos nessa camada e nessa camada também ocorre a maioria dos fenômenos meteorológicos, como, por exemplo, formação de nuvens, chuvas, furacões, neve e tantas outras coisas que acontecem. É nessa camada também que os aviões ou qualquer outro tipo de aeronave, como um helicóptero, por exemplo, eles viajam. Cerca de 90% dos gases que formam a atmosfera se concentram nessa camada. E a temperatura diminui conforme a distância da superfície aumenta, ou seja, quanto mais alto eu for, quanto maior for a altitude, menor será a temperatura. As condições da atmosfera, elas são muito variáveis e dependendo da pressão e da umidade do ar, da temperatura, tudo isso vai mudar sempre. Ele fala aqui para gente de tempo e clima. É muito comum as pessoas confundirem o tempo com o clima. E ele diz assim: o que chamamos de tempo é uma característica da atmosfera, especificamente da troposfera, marcada pela instabilidade, já que muda rapidamente em um curto período, no intervalo de poucas horas. Por exemplo, um dia pode amanhecer quente e ensolarado, e ao final da tarde as condições da atmosfera podem mudar e tornar-se mais úmido e frio. Já o clima
é caracterizado por um conjunto de fatores, ou seja, fenômenos de tempo, como a umidade e a temperatura, que ocorrem em uma determinada região por um período mais extenso. No Brasil, podem ser observados diversos tipos de clima, e esses tipos de climas diferentes influenciam os diferentes tipos de vegetações e biomas de cada região. Então, o Cerrado tem um clima, a Amazônia tem outro clima. Então, cada local, cada bioma tem um tipo de clima diferente. Tempo é o que a gente fala, qual a previsão do tempo para hoje? A previsão do tempo é de 22 graus, com mínima de 15 e pancadas de chuva. Isso é a previsão do tempo. Clima é totalmente diferente. Para eu saber o clima de um local, eu preciso saber a umidade e a temperatura, dois fenômenos diferentes, e eu vou estudar esses fenômenos por um período mais extenso de tempo, não apenas um dia, por exemplo. Tudo bem? E tanto o clima como o tempo, eles ocorrem nessa primeira camada, que é a troposfera. Vamos para a segunda camada, que é chamada de estratosfera ou ozonosfera. Bom, o nome já diz aí, né? Ozonosfera é porque eu vou encontrar aí uma grande quantidade de ozônio, ou a nossa famosa camada de ozônio. Essa camada ela tem cerca de 33 quilômetros de espessura. Ela é muito rarefeito, ou seja, eu tenho pouca quantidade de gás oxigênio. E nessa camada a gente encontra o gás ozônio. A chamada camada de ozônio, ela é importante por proteger a superfície da Terra dos raios ultravioletas que vêm do Sol e são nocivos à vida aqui na Terra, tanto de vegetais como de animais, que é o nosso caso. A molécula do gás ozônio, ela é formada por 3 átomos de oxigênio. Então, essa formulazinha aqui, ó, O3 representa o gás ozônio. Quando eu tenho O2, eu estou falando do oxigênio apenas. Nessa camada, quanto maior a distância em relação à superfície terrestre, maior é a temperatura encontrada. Ela pode variar de 0 a menos 70 graus. Lembra que eu falei para vocês? Quanto mais alto, menor a temperatura. Ou seja, quanto maior a altitude, menor a temperatura. A terceira camada é chamada de mesosfera. Essa camada tem cerca de 30 quilômetros de espessura, aproximadamente. Ela fica situada entre 50 e 90 quilômetros do solo e ela tem como característica ser muito fria. Lembrando, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Nessa camada, a temperatura varia de 0 a menos 90 graus Celsius. Nessa camada, nós podemos observar os meteoros, que são popularmente chamados aí de estrelas cadentes. Esse fenômeno ocorre quando algum astro, como meteoroide ou asteroide, entram na nossa camada com alta velocidade e por conta do atrito e da pressão, eles causam aí uma luminosidade. Por isso que eles são chamados de estrelas cadentes. Não realizam desejo nenhum, mas a fé que a gente tem é que eles realizam, tudo bem? A nossa quarta camada é a camada mais grossa que a gente tem, a mais espessa. Ela pode alcançar aproximadamente 400 quilômetros. Ela é chamada de termosfera. É, e é a que tem temperaturas mais elevadas, porque aumentam conforme a altitude, podendo chegar a 1000 graus Celsius. Essa camada, ela tem grande importância para a comunicação humana na Terra, já que nessa camada são refletidas as ondas de rádio que são geradas em toda a superfície da Terra e retornam aí para ela. Que ondas de rádio? Para eu fazer o GPS do meu celular funcionar, então existem satélites que ficam posicionados nessa camada que mandam sinal. Aliás, o meu celular manda sinal para esse satélite devolve o sinal para o meu celular. E aí eu consigo fazer uma localização através de GPS. É assim também que TVs algumas funcionam, tipo a Sky. A Sky funciona a partir de satélites. Então, é satélites que ficam posicionados nessa camada, na termosfera. Ondas de rádio. Eu consigo ouvir, por exemplo, pela internet hoje,
programa de rádio que passa em outro país, entrando no site dessa determinada rádio. Isso só é possível acontecer